Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. E nessa manhã eu convido você a abrir o seu coração, você a abrir o seu desejo de receber uma mensagem de Deus para sua vida. É exatamente isso, nós precisamos abrir a porta da vontade de ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes nós estamos tão atribulados que nós perdemos a vontade de ouvir o que Deus tem para dizer. Então desperta a tua vontade de ouvir a voz de Deus. Muito bom dia para quem já entrou, seja muito bem-vindo a essa mensagem do dia. E eu já convido você a mandar esse aviãozinho para todas as pessoas que você conhece, para que elas também possam receber essa mensagem. O que nós vamos falar hoje é sobre a restauração de Deus nas nossas vidas. Deus, ele sempre tem o propósito de nos restaurar. E é importante que nós venhamos a estar abertos para essa restauração. O texto que Deus vai usar conosco nessa manhã, eu disse noite, né? É manhã, viu, gente? É o costume de pregar à noite. O texto que Deus vai usar conosco nessa manhã está em João capítulo 21. Quando Jesus Cristo já está ressurreto, Jesus Cristo já está fazendo, milagres após a sua ressurreição, está fazendo suas aparições até mesmo para os discípulos. E aqui no texto diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Canaã da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. E a gente sabe que Pedro estava passando por uma fase difícil naquele momento. Por quê? Porque Pedro havia negado Jesus. Pedro não estava bem. Pedro ainda não tinha se encontrado com Jesus para se restaurar. Então, eu gostaria que hoje você se colocasse na mesma posição de Pedro, porque é muito importante que nós venhamos a ter esse encontro de restauração com Jesus na nossa vida. Porque às vezes nós vamos falhar, nós somos seres humanos, nós falhamos, nós passamos por situações complicadas, nós passamos por situações difíceis, mas nós precisamos ter aquele momento em que nós vamos vivenciar o resgate de Deus, a restauração de Deus na nossa vida. Então, se hoje você está precisando desse resgate, eu convido você a abrir o seu coração e entrar na presença de Deus, procurar a casa do Senhor hoje ou amanhã e pedir ao Senhor: eu preciso desse encontro, eu preciso ser tocado e resgatado pelo Senhor, porque Pedro não estava bem. Interessante é que quando Pedro fala vou pescar, os outros discípulos eles vão correndo e dizem nós também vamos, talvez por uma preocupação. O que será que Pedro pode fazer? Eles não estavam seguros de Pedro naquele momento, porque Pedro não estava bem. Então, nós precisamos tentar vivenciar essa situação de Pedro, porque ela é muito real e muito comum nas nossas vidas. Existem momentos e fases da nossa vida que nós não estamos bem, e nós vamos precisar de um momento com Jesus. E esse momento com Jesus, hoje, graças a Deus, ele pode ser alcançado apenas com uma oração. Senhor Jesus, no teu nome eu entro na tua presença. Olha que coisa incrível. E nós já seremos tocados pela presença viva do nosso Senhor Jesus. Bom, você que está entrando, seja muito bem-vindo. E eu já te aconselho, arrasta esse aviãozinho para outras pessoas, que eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o coração de muitas outras pessoas. Bom, eles foram pescar. O texto diz assim: ao amanhecer, no verso 4, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Quantas vezes a gente não reconhece Jesus, na nossa vida? Quantas vezes nós não reconhecemos que é Jesus que está se mostrando nas nossas vidas? E Jesus vai fazer com que eles passem por uma situação que eles já tinham passado. Às vezes Deus faz isso conosco para nos restaurar.
Ele nos leva a vivenciar as nossas primeiras histórias com Ele. De onde Ele nos tirou, Ele nos mostra de onde Ele nos tirou, Ele nos mostra o que Ele fez por nós, para trazer à memória do nosso espírito tudo que nos dá esperança. Veja que eles pescaram a noite inteira, mas não puderam pegar nada. E a gente sabe que isso já havia acontecido no começo do chamado, né, de alguns desses discípulos. E Jesus pergunta assim para ele: filhos, por acaso vocês não têm peixes para comer? Quantas vezes Deus nos faz essas perguntas, né? Você não tem respostas? Você não tem solução? Você não tem caminhos? E eles responderam: não. Então disse ele: lance a rede para o lado, direto do barco, e pegarão. Fizeram assim, não conseguiram recolher a rede de tão cheia que estava de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Nós podemos compreender que o Senhor vai nos fazer perguntas. O Senhor vai nos levar a reviver experiências com Ele, para que nós venhamos de novo reconhecê-lo na nossa vida e começarmos a viver um tempo de restauração nas áreas em que nós precisamos ser restaurados com Deus. O interessante é que Pedro, ele fica meio assim, ele não sabe se é Jesus, os outros discípulos também ficam meio assim, mas eles começam a perceber que só Jesus poderia estar fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo. Pedro sai correndo do barco ainda, um pouquinho, né, distante ali da beirada, mais próximo, e vai encontrar com Jesus. E o interessante é que quando ele encontra Jesus, Jesus já tinha um fogo, já tinha um peixe, já tinha o pão. Ou seja, Jesus não estava pedindo para ele, Jesus estava pedindo para fazer um milagre na vida deles, para fazê-los recordar. Muitas vezes nós vamos passar por situações só para Deus fazer-nos recordarmos de onde Ele nos tirou, o quão Deus poderoso é. Foi um encontro de restauração naquele momento. Jesus os chamou para comer um peixe, comer um pão com Ele. Então, talvez ou não, com certeza, vamos dizer assim, hoje é um dia que Jesus está dizendo para você: você está pescando, você não pescou? Você retrocedeu em alguma área da tua vida? Você deixou de acreditar em alguma área da tua vida? Então vamos fazer o seguinte: jogue de novo as suas redes. E eu vou te mostrar que eu continuo sendo Deus. Eu vou restaurar a tua vida e a tua história. E quando você voltar, eu já estarei aqui te esperando para nós conversarmos sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre a sua história. Deus não abre mão de nós. Deus não abriu mão de Pedro. Depois desse momento de restauração, Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Então, não volte a ser quem você era. Alimenta as minhas ovelhas. Hoje o Senhor está te dando um momento muito especial de poder reviver, talvez em forma de problemas, talvez em forma de situações, mas reviver o que Ele já pôde fazer na tua vida um dia. Então não se perca no meio das situações e nem dos problemas, mas olhe para Jesus e diga: olha, Jesus está aqui e Ele vai fazer de novo um grande milagre, e Ele vai me reerguer e me colocar de novo no prumo, no alvo da minha história. Irmãos, vocês que estão aqui comigo, eu convido vocês a não ficarem somente para vocês essa palavra, mas que vocês possam mandar para todas as pessoas que você conhece, porque Deus quer restaurar pessoas, histórias, sonhos, chamados, propósitos. Então não se perca no erro que você cometeu, não se perca na queda que você teve, não se perca no meio dos problemas. Permita-se ser restaurado e reencontrado por Deus hoje. Abra o seu coração e diga: em nome de Jesus eu entro na tua presença e eu gostaria de comer um pão e um peixe com o Senhor nessa terça-feira. E eu tenho certeza que Deus vai tocar a tua vida de uma maneira profunda e verdadeira. Deixe que Deus te
reerga, te levante nessa manhã. Queridos, eu desejo a você um dia de muitas vitórias, de muitos milagres, de muita bênção, que você venha vivenciar essa fase de restauração de Deus para a tua vida, que você possa ser abençoado em todas as coisas que você fizer, porque este é o propósito de Deus, que você passe o ano 2020 para 2021 uma nova criatura, uma criatura restaurada por Deus. É isso que Deus deseja. E eu deixo aqui, ó, meu beijo para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês possam ser repletos, nós possamos ser repletos de alegria, a alegria do Senhor, que ela possa nos sustentar. Então, vai correr atrás do teu momento com Deus hoje e viver um tempo de restauração. Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Manda esse aviãozinho para todo mundo que você conhece. E se você entrou agora, daqui a pouco o vídeo já entra lá no IGTV. Assista, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Gente, um dia lindo, um dia maravilhoso, um dia cheio de vitória. Hoje é sim um dia lindo e perfeito para você viver um grande milagre de Deus. Um beijo, que Deus te abençoe.